Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Vamos dar início a mais uma aula de ensino religioso, não é isso? E nesta aula de ensino religioso, como vocês bem sabem, nós sempre iniciamos a nossa aula com uma oração, não é? E nessa oração de hoje, eu particularmente, não é? Quero colocar aqui o nosso dia a dia, não é? Vamos colocar aqui a nossa casa. Vamos colocar aqui a nossa relação em família. Nós estamos vivendo tão juntinhos, não é? Durante todo esse tempo, o isolamento social proporcionou às famílias do mundo a ficarem juntas durante muito tempo, a ficarem unidas ali por não podermos sair. Nós estamos convivendo mais e convivendo intensamente. E é óbvio que nesse conviver diário pode acontecer de haver algum conflito, não é? Conflito de ideias, conflito de pensamentos, de ideias, não é? De postura. Pode haver algum tipo de conflito. E isso é natural que aconteça. Mas eu coloco aqui, nessa oração do Pai Nosso, a nossa capacidade, não é? De lidar com esses conflitos e de perceber, uma vez que fui eu o gerador do conflito, pedir desculpas, reconhecer o meu erro, voltar atrás, não é? Eu sei que as palavras, como diz o ditado, né? Palavra que você, uma vez que você profere, ou seja, uma vez dita, não tem como voltar atrás. Mas um pedido de desculpa verdadeiro ajuda a amenizar aquela situação. Então eu coloco nessa oração do Pai Nosso hoje, não é? Esse nosso convívio, que seja um convívio saudável, respeitoso, não é? Que nós possamos, não é, fazer desse momento em casa um momento de paz, de tranquilidade, não um momento de incerteza, de insegurança, de dor, de conflito, de briga, de confusão, que seja um momento onde nós possamos realmente, não é, nos entendermos. É lógico, meus amores, é óbvio que em um momento ao outro nós vamos nos exaltar, e quando eu digo nós vamos nos exaltar, todos nós, inclusive a professora, vai ficar chateado uma hora, vai ficar com uma certa raiva, mas fica lá quietinho, pensa. Se não precisar discutir, não discute. Fica só refletindo ali, pensando naquele teu momento, não é? Deixa passar e aí depois conversa. Então, o que eu vou colocar na minha oração hoje do Pai Nosso é exatamente esse meu pedido. Que nós possamos viver harmonia, buscar essa harmonia. Sabe como é que nós encontramos essa harmonia dentro de casa? Cedendo quando tem que ceder, reconhecendo quando precisa reconhecer, respeitando sempre, respeitando o limite e o espaço dos outros, tentando ajudar, contribuir dentro de casa. E assim nós vamos viver harmonicamente, tá bom, meus amores? Então é isso que eu coloco no meu Pai Nosso nesta manhã. Como sempre, os católicos já sabem, façamos o sinal da cruz antes e após a oração do Pai Nosso. Vamos dar início, então, agora à nossa aula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amores, localizem aí na Bíblia de vocês Mateus. Mateus é um dos evangelistas. Se ele é evangelista, então ele encontra-se no Novo Testamento. Mateus, capítulo 6, o versículo será o versículo 21. Como vocês sabem, quero encontrar um livro na Bíblia, vou direto para a parte superior da Bíblia.
Quero encontrar os capítulos, sempre vou me direcionar para os números maiores em destaque. Estes são os capítulos. O versículo são sempre os números menores, que indicam os versos. No caso, o nosso de estudo hoje será o 21. Então, meus amados, livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, o versículo é o 21. Amém ou misericórdia? Amém, não é? Então, vamos todos de pé, aprender um pouco mais, não é? Com a palavra de Deus e o que o próprio Deus quer nos dizer hoje, tá ok, meus amores? Olha o que vai nos dizer o versículo 21. Bem, meus amores, olha só o que vai dizer. Porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. Meus amores, aqui o próprio Cristo estava ensinando os discípulos. E aí ele vai dizer para eles bem claramente: as coisas que tu mais priorizares na tua vida, estes serão para ti o teu tesouro. E é lá onde tu colocarás o teu coração. Eu quero fama, eu quero poder, eu quero sucesso, eu quero dinheiro, eu quero os flashes, eu quero brilho. Ali é onde está teu coração. Mas será que essas coisas que fazem parte do mundo, e como vocês sabem, meus amores, tudo passa no mundo. Isso são bens que vão passar, são passageiros. Porque há 10 anos atrás eu não tinha um fio de cabelo branco. E hoje, olha só, os meus cabelos estão ficando grisalhos. Por quê? Porque passa, meus amores. Tudo é passageiro neste mundo que nós estamos vivendo. No mundo que nós vivemos, tudo passa, é muito passageiro. E os bens da terra, o que nós cultivamos, eles também vão passar. E será que eu quero colocar o meu coração em um tesouro passageiro? Será que realmente eu quero centralizar toda a minha vida, não é? Colocar toda a minha energia, toda a minha determinação, toda a minha garra, toda a minha capacidade intelectual apenas para me tornar uma pessoa conhecida, apenas para ser famosa, apenas para conseguir aquele emprego e ganhar bem? Mas a professora Jusileide não está dizendo aqui que não quer procurar ter uma vida boa, procurar estudar, se empenhar para você atingir os seus objetivos, não é uma coisa boa. Porque se eu estivesse dizendo isso, eu estaria mentindo para vocês. Mas o que a professora Jusileide está dizendo é bom sim ter segurança, ter um bom emprego, não é? Trabalhar, receber pelo seu trabalho e receber um salário digno, ter seu meio de transporte, seu plano de saúde, ter direito à sua casa própria, à sua independência financeira. Mas isso não pode ser o centro da nossa vida. Eu não posso colocar meu coração ali, ali não é o meu tesouro. O meu tesouro é o Deus Todo-Poderoso que me concede a vida para que eu possa conquistar os meus objetivos. Ele é o centro da minha vida. O meu tesouro é Deus. O meu coração deve estar lá nesse tesouro, que é o verdadeiro tesouro que não passa, meus amores, que não é passageiro. Ok? Então, agora que nós entendemos e aprendemos um pouco mais, e é muito bom aprender, agora vamos dar continuidade à nossa aula. Como vocês bem sabem, essa é uma semana de revisão. Então, nós vamos revisitar o conteúdo. O conteúdo de número 4, não é isso? 3. O enigma de Deus. Só que vai ser uma conversa muito agradável de ser feita agora. Não que não tenha sido antes, mas antes vocês não tinham o conhecimento necessário. Então, a professora só estava explicando e vocês ouvindo. Mas agora nós podemos estabelecer um diálogo. Como professora? Se a senhora está de um lado e eu estou do outro. Ou
eu estou falando, imediatamente você já entende aquilo que eu estou falando. E aí você pode conversar comigo, dialogar. Você pode dizer eu concordo ou eu discordo, correto? Porque já é algo que você tem um certo domínio. Então, aquilo que nós conhecemos, nem que seja num grau superficial, ou então às vezes até num grau mais profundo, nos dá segurança para estabelecer um diálogo com qualquer outra pessoa. Porque eu já sei exatamente, não é? Eu domino aquilo sobre o qual eu estou conversando. Então eu posso conversar com clareza, com certeza, com coerência, com convicção, com segurança. Então é por isso que eu estou dizendo para vocês que a nossa conversa hoje será uma conversa fluida. Bem, meus amados, como vocês sabem, o próprio texto, não é? O próprio título já diz, o enigma de Deus. Então nós vamos o quê? Já vamos entender, não é? Que Deus não cabe uma explicação, não é? Nós vamos entender que esse Deus maravilhoso, dependendo da sociedade, dependendo da cultura, dependendo das crenças, ele vai assumir vários nomes, várias formas, não é? Nós também vamos entender que nas mais variadas religiões, não é necessário que você vá buscar e vá tentar explicar quem é esse Deus maravilhoso. É melhor senti-lo, é melhor vivê-lo, não é? Porque a tentativa, como diz, não é, Santo Agostinho, lá no finalzinho do nosso texto, não é? A tentativa de explicar a Deus, ela é desnecessária. O mais necessário mesmo é sentir esse Deus maravilhoso. Porque uma vez que eu sinto esse Deus, o próprio sentir a Deus já me explica quem ele é. Então, meus amados, abram o livro na página 42. Eu, como vocês sabem, eu já não vou fazer uma leitura ampla. Nós vamos ficar com uma ou outra informação e trabalhar esta informação, correto? Então, como vocês sabem, a página 42 vai fazendo algumas explicações, não é? A respeito, que ela já vai falando, na sua primeira linha já diz logo, não é? Que a ideia de Deus vem de muito longe da história humana, que foi o que eu expliquei para vocês, não é? Que toda e qualquer sociedade, em todo e qualquer período da história, não é? Sempre, 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 sempre acreditou em um ser superior. Sempre, em toda a história. E aí foi o que eu expliquei para vocês anteriormente, não é? Que ao longo de toda a história, nas mais variadas sociedades, não é? Com as mais variadas crenças, porque há uma diversidade social, uma diversidade cultural e uma diversidade religiosa riquíssima em todo o planeta Terra. E vocês sabem que o Deus, não é? Que eu chamo de Deus, ora ele vai ser Tupã, ora ele vai ser Maomé, ora ele vai ser Buda, dependendo da religião. Mas, como o próprio texto nos diz, não é? Afirma em sua primeira frase, ele já diz logo, não é? A ideia de Deus vem de muito longe na história. Na página 43, não é? Ele vai falar do patriarca Abraão, que aí eu expliquei para vocês, não é? Que Abraão, pai da fé, que Abraão, o próprio Deus, disse para ele, não é? Sai da tua família, não é? Sai das tuas terras e vai para as terras que eu te darei, não é? E ele é conhecido como pai da fé exatamente por isso, que Abraão tinha uma vida maravilhosa, Abraão tinha as terras dele, Abraão era riquíssimo. E quando Deus diz para ele, Abraão, pega a tua família e sai destas terras e vai para as terras que eu te dei, Deus nem apontou para ele onde era essa terra. Deus nem disse para ele o que era Deus nem mostrou para Abraão lá no final como seria a vida dele. Mas Abraão, por ter uma fé inquebrantável, Abraão pegou a família dele e seguiu, foi fazer a vontade de Deus sem nem saber mesmo qual era realmente essa vontade, não é? Por isso que ele é o pai da fé. E até que ele sabia qual era a vontade de Deus, ele ia dar origem ao povo eleito, que é exatamente o que ele nos diz aqui.
E o próprio texto também, no seu último parágrafo, vamos frisar, não é? Diz o seguinte: na visão monoteísta, Deus, o Ser Supremo, está além de todas as coisas, mas também está em toda parte, atuando sobre as pessoas e a natureza, sempre para o bem. Ou seja, não é? Abraão, ele dá origem, não é? A religião, ele dá origem, como ele é o pai espiritual, ele dá origem à ideia do monoteísmo. Ou seja, vamos prestar culto, não é? Apenas a um único Deus. Abraão, não é? Os ensinamentos, não é? De Abraão, o exemplo de Abraão, a vida de Abraão, ela é a base de sustentação, não é? Para religiões proféticas como o islamismo, o judaísmo e o cristianismo.